Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eu li em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1 ao 7. Esse momento é o momento em que Deus fala aos nossos corações e eu gostaria muito que você, meu amado, minha amada, que ouve a Rádio Novas de Paz, que nos acompanha aqui no nosso canal Rádio Novas de Paz no YouTube, que você pudesse nesse momento colocar os seus pensamentos em Deus, porque eu sei que tem muita coisa que Deus ele quer falar ao seu coração e Ele vai falar com você no dia de hoje, assim como falou comigo. E eu quero falar sobre como nós podemos crescer na fé, como nós podemos frutificar no meio da crise. Porque nós sempre temos a tendência de entender que o momento da crise é um momento de desanimarmos. O momento da crise, o momento da dificuldade, é o momento em que a gente vai ficar levando as coisas com a barriga, fazendo tudo com má vontade. A gente sempre entende como o momento da crise sendo um momento ruim, um momento de dor, um momento em que se eu faço uma coisa eu já não consigo fazer tão bem, se eu faço, se eu trabalho eu não vou conseguir dar tudo de mim porque eu estou atravessando uma crise, se eu sou uma pessoa aconselhadora, eu já não consigo mais aconselhar, afinal eu estou passando por um momento de dificuldade, como é que eu vou aconselhar os outros? Eu sempre entendo que no momento de crise eu não vou conseguir fazer as coisas com excelência lá na igreja, porque eu sempre sou muito ativa na casa do Senhor, mas porque estou atravessando um momento de crise, eu vou deixar lá as coisas do jeito que estão, eu só vou pro culto quando der, porque eu estou enfrentando um momento de crise, porque eu estou enfrentando um momento de dificuldade. Todos têm que entender que eu estou atravessando um momento de dificuldade. É fato. Esse é o natural do ser humano. O ser humano, ele atravessa momentos de dificuldades e ele desanima. Ele não consegue desenvolver bem aquilo que ele costuma desenvolver bem. Mas é exatamente isso que eu quero falar para você. Eu quero que você comece a olhar para essa situação difícil da sua vida com outros olhos. Eu vou melhorar isso aqui, não sou eu quem quero, é Deus quem quer. Deus, ele quer que você comece a olhar para a situação difícil da sua vida com outros olhos. Eu me lembro que uma vez eu passei um momento tão difícil na minha vida e uma pessoa amiga me disse isso e eu fiquei com raiva dela. E eu espero que você não fique com raiva de mim. Eu passei por um momento tão difícil, de tanta dor, eu estava tão irada com a luta que eu estava passando, que alguém me disse assim: olha, talvez Deus esteja chamando sua atenção com isso e quer que você veja isso com outros olhos como sendo bom para você. Mas aquela mensagem chegou para mim e não me trouxe acalento, não me trouxe esperança. Do contrário, meu coração estava tão duro que aquela palavra, Deus está chamando sua atenção e querendo que você olhe com outros olhos, aquela palavra ali foi como uma flecha no meu coração, me despertou tanta ira. Mas logo depois de algum tempo, adquirindo a maturidade, eu vi que aquela palavra era uma palavra verdadeira. Eu não sei como você recebe a palavra no dia de hoje. Talvez eu te digo isso nesta manhã e você também responda assim: irmã Clarissa, não é isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir que Deus ele vai acabar com esse sofrimento na minha vida. Eu queria ouvir que Deus ele vai abrir aquela porta que eu tanto oro para ele abrir.
Ah, mas Deus está aqui para falar não aquilo que você quer ouvir. Deus está aqui para falar o que você precisa ouvir. E Ele está falando que Ele está chamando a tua atenção. Ele está falando que com essa dificuldade, esse nível de dificuldade crescente, Ele está despertando você, Ele está dizendo, filha, filho, olha para mim. E Ele está dizendo assim, eu quero te fazer prosperar, mas você precisa enfrentar esse nível. Você precisa superar mais esse nível. Eu vejo aqui esta mulher viúva, passando em um nível de dificuldade que talvez eu ou você nunca venceríamos enfrentando este nível de dificuldade. Mas Deus, Ele sabe até onde nós suportamos. Lembra de Jó? Quando eu olho para a vida de Jó, eu digo assim, eu não suportaria metade. Pelo menos esse é o meu entendimento. Mas Deus, Ele sabe a força de Jó e Ele sabe a minha. Deus, Ele sabe a força, a minha, eu, Clarissa Tessa, Ele sabe a sua. E Ele permitiu uma aprovação para esta mulher viúva, Ele permitiu uma aprovação para Jó, e Ele permite uma aprovação para você hoje, neste dia, neste século, nesta era, nessa estação. Mas em todas as provações eu nunca vi Deus deixando de mostrar que Ele é Deus. Em toda a história da humanidade, ao longo da história das Sagradas Escrituras, eu nunca vi Deus desamparando um dos seus filhos. E baseado em quem Deus é, eu posso afirmar, meu amado e minha amada, que Ele também não te deixará só. Ele também não deixará você. E se você nunca experimentar momentos de crise na sua vida, você terá uma vida estéril. Ou seja, você sabe o que é esterilidade? Esterilidade fala de não gerar, não dar frutos, não frutificar. Você será essa pessoa engessada, parada no tempo. Aí Deus diz assim, eu não quero minha filha parada no tempo. Eu não quero a minha filha estéril. Eu quero que ela gere. Eu quero que ela produza. Eu quero que ela cresça. Eu quero que ela seja canal de bênçãos para os seus familiares. Então eu vou permitir ou promover as crises na vida dela, para que ela possa frutificar. Então Deus, Ele permite momentos em que eu e você possamos criar raízes para ficarmos firmes, para nos tornarmos frutíferos. O que era o caso aqui dessa viúva? Ela perdeu seu esposo, provavelmente ela já tinha perdido tudo que ela tinha. As viúvas naquele tempo eram conhecidas como mulheres que viviam numa situação de extrema pobreza, porque elas não tinham sustento. Naquele tempo não havia os benefícios do Estado para trazer provisão, para trazer o mínimo para que não passassem necessidade. E mais, caso o marido deixasse alguma dívida, a viúva ela era obrigada a assumir aqueles compromissos financeiros. Então elas vendiam tudo, vendiam os bens, vendiam os filhos como escravos. E era o que estava acontecendo aqui com essa mulher. Ela tinha 2 filhos. E ela agora estava na iminência de perder os seus filhos como escravos. Primeiramente, eu preciso aqui entender a primeira lição que eu tiro dessa história. É que os problemas são os meios que Deus ele usa para nós frutificarmos, para nós crescermos. Não é à toa que a Bíblia nos manda dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Deus, ele pode permitir situações na sua existência para você aprender a agradecer. Quantas vezes você já não passou por dificuldades
em que a última coisa que você queria era agradecer a Deus, afinal, humanamente falando, não tem lógica nenhuma agradecer a Deus no momento de dor. Eu me lembro que há 10, 11 anos atrás, eu perdi um bebê que eu queria muito ter. Esse bebê, eu engravidei dele antes de Maria Alice. Maria Alice hoje está com 10 anos. E eu me lembro que um dia eu fui fazer uma ultrassom. E quando o médico colocou aquele aparelho na minha barriga, chegou a notícia que eu mais temia. Que, na verdade, toda mãe que deseja muito ter um filho teme. O médico chegou para mim e disse: Clarissa, sua gestação não deu certo. Seu bebê parou de desenvolver, eu não estou ouvindo as batidas do coração dele. Volte para sua casa e se organize, porque você vai ter que fazer um procedimento, uma curetagem. Você vai ter que tirar o bebê da sua barriga, porque ele está morto. Geralmente os médicos, eles não arrudeiam muito para falar. Aquela notícia chegou no meu coração como uma pancada. E eu me lembro que eu chorei muito e eu disse: não, doutor, olhe direito, deve ter acontecido algum engano. Eu insisti, mas ele disse: não tem engano nenhum, volte para casa e se organize. Um momento de muita dor para mim. Mas por que eu estou contando aqui essa história? Porque eu me lembro que eu dizia assim: Deus, não importa, eu quero o meu bebê. Eu quero o meu bebê vivo. Porque o médico disse assim: olha, provavelmente o bebê que você está gerando, o que você estava gerando, ele tinha algum problema. Então o próprio organismo seu se encarrega de não fazer essa gestação ter continuidade. Ele tinha uma má formação. Mas no meu coração eu dizia: Deus, eu quero meu filho assim mesmo. Não tem problema, qualquer que seja a má formação que ele tem. Eu quero ele assim mesmo. Veja. Eu não quero que meu bebê esteja morto na minha barriga. Eu saí dizendo isso. Quando eu entrei no carro. E eu me lembro que naquele dia eu estava sozinha. Eu sempre fiz minhas coisas, resolvia. O pastor Júnior muitas vezes me acompanhava, mas naquele dia eu estava sozinha. Eu saí de um compromisso para outro e fui fazer aquela... Estava no início da gravidez, fui fazer aquela ultrassom. E o que eu me lembro é que Deus sacudiu meu coração e num brado ele disse: agradeça, agradeça e se alegre. Olha, que loucura! Uma mulher que desejava muito ter um bebê, que recebeu a pior notícia da sua vida, que já tinha falado para todo mundo, que agora estava gerando um filho, que era promessa de Deus, mas que Deus tinha recolhido o filho no seu ventre. E agora Deus estava dizendo para ela para agradecer e para se alegrar. Que loucura! As coisas de Deus são loucura para o homem sem salvação. Mas para nós que somos salvos, o sobrenatural é poder de Deus. O que Deus fala é poder de Deus. As coisas de Deus, elas podem não ter explicação para os seres humanos comuns, mas eu não sou uma pessoa comum. As coisas de Deus podem não ter explicação para as pessoas naturais, mas eu não sou natural, eu sou um ser sobrenatural. Minha mente é sobrenatural. Aleluia! Ei, amada, Deus está te chamando para viver esse sobrenatural, para viver fora da lógica. E naquela hora, onde eu estava chorando desesperadamente, o Espírito Santo fala para mim agradecer. E foi quando eu disse, até com o coração meio duro, eu disse: Deus, obrigado. Agora me alegrar é mais difícil, mas eu prometo que eu vou me alegrar também. E ontem eu meditava sobre isso. Quando eu olhava para minha filha, Maria Alice, com 10 anos, cheia de saúde. Quando eu olhava para ela correndo, com a pele limpa, com todas as suas taxas, os seus exames
médicos demonstrando plena saúde. Além de tudo, ainda é linda, minha filha. Subindo nas árvores, jogando vôlei, como ela, com 10 anos, sabe jogar igual um adulto. Correndo de cavalo. Eu dizia, meu Deus, eu disse ao Senhor que eu preferia ter aquele meu outro filho, que o Senhor levou, mesmo como o médico disse que ele tinha uma má formação. Olha quanta coisa nós pedimos a Deus errada. Você está entendendo, minha amada, meu amado, como você não sabe de nada e que Deus sabe de tudo muito melhor para você? Você está entendendo as loucuras que você fala e que você faz? Que Deus, ele olha para você e ele diz assim, minha filha, deixa eu cuidar, porque eu sei cuidar melhor do que você. O que eu te tirei hoje foi livramento. Eu vou te dar muita coisa, muito melhor do que você está pedindo. Aleluia. Então, minha amada, ainda que você não esteja entendendo nada agora, você vai agradecer ao Senhor, você vai louvar ao Senhor, você vai dizer assim, Deus, tu sabes melhor do que eu, obrigada por essa crise que eu estou passando, obrigada pelo que o Senhor me tirou, porque o Senhor tira para dar algo melhor, essa é a nossa convicção. Ainda que o melhor não seja o melhor na nossa concepção humana, limitada, frágil, o nosso julgamento ruim. Mas, olha, aproveita o dia de hoje. Se chegou o final do ano e você não conquistou aquilo que você achava que você ia conquistar, mesmo assim, não perca tempo em agradecer a Deus. Oh, aleluia, aleluia, louvado, engrandecido, exaltado. Então Veja como Deus, ele pega o problema e ele diz assim, é para você crescer, porque eu te amo. Por isso que eu disse logo no começo do programa, diga comigo, nessa crise você vai crescer. Nessa crise eu vou crescer. Muitos irmãos já escreveram aqui. Nessa crise eu vou crescer. Nessa crise eu vou prosperar. Porque Deus tem cuidado de mim. E Ele quer ensinar você coisas que você não iria aprender de outra maneira. Você está compreendendo? Como é que você quer conhecer o sobrenatural de Deus se você não passar pelas dificuldades? Deus, Ele quer te revelar experiências novas. Oh, aleluia, eu profetizo sobre a tua vida experiências novas com Deus. Ah, glória a Deus. Experiências novas com Deus. Isso fala de amadurecimento espiritual. Isso fala de você se tornar um poço de sabedoria, um poço de palavras boas, um poço de bênçãos. Experiências novas com Deus fala sobre você se tornar um depósito de aconselhamento. Você se tornar uma pessoa que da sua boca vai sair palavras que vão levantar pessoas ao seu redor. Você está entendendo? Você vai ser um testemunho ambulante. As pessoas vão olhar para você e não vão ver mais você, vão ver Deus em você, vão ver um testemunho andando no meio da rua, vão ver um testemunho na igreja, vão ver um testemunho dentro da sua casa. Experiências novas com Deus, eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Toma posse sobre você e sobre sua família. Você vai ver Deus fazendo coisa nova, você vai ver pessoas batendo na porta da sua casa, sendo usadas por Deus para a tua vida, para te abençoar, vai chegar com providência, vai chegar com amparo, vai chegar com abraço, vai chegar com aquilo que você menos esperava, vai vir de onde você menos esperava. Aleluia. É fato que nós saímos muito mais crentes das crises. É fato que nós saímos muito mais crentes da tempestade. Aleluia. Foi o que Deus fez através da vida daquela viúva. Agora,
eu chegar a um ponto importante dessa mensagem. Lembra que às 9h15 nós vamos orar. Já são 9 horas mais 8 minutinhos. 9h08, aqui na sua Novas de Paz. Estou na 88.1 FM, sou Clarissa Técio e estamos no momento da Palavra de Deus. E eu estou falando sobre crescer na fé. Prosperar no meio da dificuldade, no meio da crise. É para quem crê. Se você não crê, você vai crer em nome de Jesus. Fica aqui comigo, essa palavra é para você. Agora é na crise, é na dificuldade que você precisa tomar uma atitude. Porque sabe o que acontece? Quando chega a luta, a vontade que a gente tem é de correr e se esconder. Isso é normal. Nós não queremos enfrentar, afinal, enfrentar fala sobre sair da nossa zona de conforto. E é natural a gente querer ficar no lugar mais confortável, ainda que não seja o melhor lugar, mas é o mais confortável aparentemente, então a gente opta por ficar por lá. Mas eu vejo essa mulher tomando uma atitude. A mulher que eu estou falando é aquela viúva. Seu marido havia morrido, havia deixado muitas dívidas e agora ela estava à mercê de perder os seus 2 filhos. Porque os credores, as pessoas que o seu marido havia deixado dívida, os credores estavam querendo levar os seus 2 filhos para pagar as suas dívidas ou parte das dívidas. E ela agora ia ficar completamente desamparada. Aí ela chega e diz assim: eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui chorando. Eu não posso ficar aqui só reclamando da vida. Eu não posso ficar aqui só esperando o pior acontecer, não. Eu vou me levantar e eu vou fazer algo, ainda que este algo não resolva. Deixa eu falar aqui uma coisa para você, minha amada, meu amado. Você precisa tomar atitudes, ainda que você não tenha certeza que aquela atitude vai dar certo. Muito pior do que uma decisão errada é a indecisão. Você precisa tomar, você precisa decidir. Buscar em Deus sabedoria para decidir as coisas na sua vida. Se tem uma coisa ruim na vida é a tal da indecisão. Você fica, eu vou ou não vou, eu faço ou não faço, eu enfrento ou não enfrento. É a pior coisa do mundo. Você perde um tempo, é um gasto de energia terrível. É você ficar indeciso. Aleluia. É por isso que sua vida precisa estar pautada em Deus. É por isso que os princípios precisam estar entranhados em você, para que você tenha sabedoria para decidir, porque ficar na indecisão é a pior coisa para um ser humano. Por exemplo, você sabe fazer bem uma coisa, sabe fazer bem bolo. Eu sei fazer bolo. Eu gosto de fazer bolo. Todo mundo fala, olha que bolo gostoso. Rapaz, por que tu não vende esse bolo? Ah, aqui é muito difícil. Ninguém compra, ninguém paga. Ninguém paga o preço justo. Ah, por que isso? Porque aqui. Rapaz, investe, pega teu Instagram, abre o Instagram, tira umas fotos, coloca num preço mais acessível. Quando as pessoas verem que teu bolo é gostoso, as pessoas vão começar a comprar. Ah, mas isso aí é muito complicado. Eita, é tanta dificuldade que eu não sei onde é que arruma tanta justificativa. É uma pessoa que não enfrenta a vida. Não, não vou não, porque eu vou perder dinheiro. Ah, eu não vou não, porque é melhor ficar assim mesmo do jeito que eu tô. Tendo muitas condições para prosperar, mas não prospera porque não toma atitudes de coragem. Deus está te chamando a tomar atitudes de coragem. A enfrentar. A decidir. A se levantar. Porque Ele quer abençoar. Olha, tem muita gente que Deus quer abençoar nessa manhã. Mas essa pessoa prefere estar parada no seu canto, se vitimizando. Reclamando da vida, murmurando de tudo, apontando o defeito das pessoas, apontando causas justificativas para o seu fracasso. Ah, eu sou assim porque é o governo hoje que está no Brasil, que está desse jeito, que o Brasil tá desse jeito. Tem, mas esse não pode ser o seu problema. Porque você tem um Deus que te faz prosperar mesmo na situação de crise que o Brasil está vivendo, crise econômica, crise moral, crise espiritual, crise de tudo.
Deus é Deus que faz o homem prosperar no meio das lutas. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Pare de justificar. Pare de ficar reclamando. E peça a Deus, Deus me ajuda a me levantar no meio desta luta. Ah, porque eu estou passando por uma dificuldade. Irmão, você tem orado? Você tem se consagrado? Você tem jejuado para vencer isso? Não. Como é que você quer força? Como é que você quer estar blindada? Como é que você quer sair aí desse buraco escuro que você está? Se você não toma uma atitude. Aleluia. A viúva, endividada, ao ponto de ficar sozinha no mundo, ela se levantou e ela disse, eu vou buscar ajuda. Eu vou atrás do profeta. Se o profeta não resolver a minha situação, eu não vou ficar em casa não, eu vou para outra. Eu vou buscar outra coisa. Olha, você precisa ter esta mesma atitude desta viúva. Ah, porque o médico diz que meu caso não tem solução, procura outro. Ah, porque esse remédio não deu jeito, procure outro. Não se conforme. Você não pode ser esta pessoa acomodada, passiva, com um discurso acomodado de que está esperando no Senhor. Muitas pessoas usam o discurso de esperar no Senhor para justificar a sua preguiça espiritual, a sua acomodação espiritual. Vivem sofrendo, vivem passando por dificuldades e dizendo eu estou esperando no Senhor e Deus dizendo eu estou esperando por você. No dia de hoje você joga para Deus, Deus joga para você e diz, meu filho, ó, minha parte eu já fiz, faz a tua, pelo amor de Deus. Ah, irmã Clarissa, que palavra dura. Eu sei que é dura para mim também como ser humano, que muitas vezes também me justifico e digo, eu confio no Senhor, eu estou confiando no Senhor, mas eu não estou fazendo minha parte. E Deus está dizendo, eu espero em você. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Dê com raiva mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela viúva, ela podia ficar em casa dizendo, eu estou esperando em Deus. Deus vai fazer algo por mim. Mas ela disse, eu vou me levantar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela disse, eu vou me levantar e vou tocar na aula das vestes de Jesus. Você lembra do filho pródigo? Ele disse, eu vou tomar uma atitude, levantar-me, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser chamado. Vou voltar para a casa do pai. Atitude. Atitude. Ela foi até o homem de Deus. Nós não podemos aceitar passivamente a destruição da nossa casa. Nós não podemos aceitar passivamente as lutas que nós enfrentamos. Ah, irmã Clarissa, mas quando Deus bota na prova, ninguém tira. Mas Deus lhe coloca na prova para você tomar atitudes também. E digo mais. Se você continuar aí confortavelmente no seu cantinho, sendo essa pessoa passiva, reclamona, que fica no mesmo canto, sua prova vai demorar mais do que o tempo que poderia já ter acabado. Não foi assim com o povo de Israel? 40 anos. Que o povo ficou lá rodando no deserto. Só precisava de 40 dias para chegar na terra prometida. Aí Deus disse, rapaz, esse povo aí precisa de um tempo para um tratamento. Então 40 anos vai ficar... Eita, rodando no meio do deserto. Porque eu preciso tratar desse povo. Mas se você, amado, amada, se você tomar atitudes, se você se levantar, se você reagir, em concordância com a palavra de Deus e com o que Deus tem para você, você vai ver o que Deus vai fazer. Tomar atitudes. Diga comigo, eu preciso tomar atitudes de fé. Eu não sei, porque eu não conheço a tua causa, mas você sabe que você precisa fazer algo. Eu não sei qual é a atitude que você precisa tomar, se você precisa pedir perdão a alguém, se você precisa orar mais,
Se você precisa fechar mais a sua boca, eu não sei qual é a atitude. Se você precisa ir conversar com alguém para tratar de algo que você resolveu não tratar mais daquilo, eu não sei qual é a atitude, porque eu não conheço você, não sei sua história, mas você sabe, você conhece, Deus conhece a tua história também e Ele te alerta nesta manhã.